Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 22 a 28 de Jó. No capítulo 22, fala no versículo 3: Tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? É por causa da tua reverência que te repreende ou que entra contigo em juízo? Ele está dizendo que para Deus pouco importa se Jó é justo ou não é justo, porque Deus é tão grande, tão santo, e Jó é um coitadinho, pequenininho, miserável aqui na terra, que para quem imagina que Deus está importando se ser justo ou injusto? Isso ele está errado. Por que a gente fala isso? Porque nos primeiros capítulos Deus dá muita importância se Jó é justo ou injusto. Inclusive quer saber se a justiça de Jó é desinteressado ou interesseiro. Se ele é justo só para poder ganhar vantagem ou se ele é justo por amar a justiça e amar a Deus. Então, ele faz estar errado. Ele está dizendo que a justiça do homem não tem nada a ver com Deus e tem a ver mesmo. Agora, Jó mesmo, em outras partes, ele fala: por que se a gente vai morrer mesmo e vai virar tudo pó mesmo, por que Deus fica vigiando meus caminhos? Por que ele fica preocupando se eu sou justo ou não sou justo? Então, o Jó também tem esse problema. Se a morte é o fim de tudo, não precisa ser justo. Acabou a moral. Por isso que o ensino da evolução, a teoria da evolução nas escolas, para as crianças e na mídia, acaba com a moral. Porque se nós evoluímos por acaso, e se nós vamos morrer e vai acabar, e vai desintegrar, e vai sumir, e nunca mais vai aparecer, não faz sentido você ter que ser justo. Tanto faz. Mas não é verdade. A morte não termina tudo, como nós vimos no último vídeo. Ele fala: eu sei que meu Redentor vive e eu ainda vou ver ele. A morte não termina tudo. Então a moral é importante e Deus importa sim se você é justo ou injusto. O diabo e Deus estão olhando, porque se você é injusto, você favorece o diabo. E se você é justo, você favorece Deus. Mas a questão é, será que é desinteressado ou uma justiça egoísta e interesseira? Uma coisa que eu quero falar com você, que é muito importante você entender no livro de Jó. O livro de Jó não dá respostas simples. Não é muito claro. Parece bem obscuro. Você vai lendo e parece que ficando incomodado. Parece que os amigos estão falando uma coisa, depois Jó parece que concorda, depois parece que discorda. É um livro poético, bonito, maravilhoso, expressa muitas emoções, mas não dá respostas muito claras. Dá alguns vislumbres. Mas é uma obra magistral, sabe por quê? É uma obra genial. Porque Deus ele não dá respostas simples. Ele quer incentivar a meditação, a contemplação, ele quer que você fique pensando. É igual um enigma. Um enigma, os sábios faziam grandes enigmas para você ficar virando aquilo na sua mente, procurando entender. Jesus falava parábolas, ele não ficava falando verdades na cara, ficava falando parábolas para você ficar pensando sobre aquilo. Então a verdade não é uma coisa que você pode pôr numa fórmula matemática, não. A verdade é algo que você tem que ficar pensando, meditando, e o livro de Jó é para reflexão, meditação, vislumbres, e não tem respostas taxativas. Agora nós fizemos uma pergunta no último vídeo que é importante a gente responder aqui e é muito interessante você ver isso. Por que às vezes é certo não aceitar a culpa e não nos humilhar? No caso de Jó, os amigos dele queriam dizer: você está sofrendo porque você pecou, basta você arrepender que você vai ser abençoado. Ele falou assim: eu não pequei, eu não produzi isso. E nós sabemos pelos primeiros capítulos que ele está falando a verdade. Ele não sabe que houve essa conversa entre Deus e Satanás, mas ele está convicto de que ele não fez nada diferente do que quando ele estava sendo próspero, do que agora ele está no desespero. Então, presta bem atenção, o diabo tem duas funções. Primeiro, ele é tentador, ele quer que você peque, ele quer que você seja injusto. Mas ele tem uma outra função que muita gente ignora, ele é acusador. Eu falo que ele é a traficante e o promotor de justiça. Ele vende a droga para você, depois ele chega lá no tribunal e fala: esse desgraçado comprou droga. Mas foi ele que vendeu, mas ele é a mesma pessoa. Ele é o tentador e o acusador. Então, se Jó tivesse concordado com seus amigos, é mesmo, eu sou ruim mesmo, eu não presto mesmo, ele estaria mentindo, ele estaria faltando com a verdade.
Então, é errado você esconder o pecado e não arrepender e não humilhar? Isso é errado. Ajuda o diabo você fazer isso. Não arrepender e não humilhar. Mas se você não está errado, você ter culpa e condenação e ficar com aquela humildade falsa, também ajuda o diabo. Então, Jó estava certo em dizer, eu não estou sofrendo por causa de pecado. Eu quero saber por que eu estou sofrendo. Aí, quando ele chega assim, eu quero saber por que eu estou sofrendo, aí que vem o probleminha. Porque quando você exige que Deus explique para você, você está se colocando em juiz de Deus. Aí é perigoso. Aí que está o problema. Mas não no problema de achar que é por sua culpa, se sentir condenado e culpado por uma coisa que você sabe que você não fez. Entendeu? Então você não deve pecar, e se pecar deve arrepender, mas se você não cometeu, você não deve se humilhar e falar, eu estou errado. Você deve falar, não, eu não estou errado, você deve ficar firme, porque Deus não gosta de lisonja, de mentira, de hipocrisia. Ele não quer que você se condene se não está errado. Então é muito importante nós entendermos que Deus quer a verdade, a sinceridade. E aí que nós vamos continuando nessa história de Jó, entendendo mais o que Deus está procurando na vida de Jó. No próximo vídeo nós vamos procurar responder a pergunta em que consiste a justiça do ponto de vista de Jó e dos seus amigos. Porque você vê que todo o livro está sobre justo e injusto, sobre Deus, sobre tudo isso. Então o que eles achavam, os amigos dele e ele? Eu acho que eles tinham a mesma noção do que é justiça, do que é ser justo. Então vamos ver no próximo vídeo o que é justiça do ponto de vista deles.